Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Bíblia Revelada. E bom, nós estamos na parte 2 sobre as 7 trombetas. Se você não viu a parte 1, é muito importante que você pare esse vídeo agora e vai estar aqui nos cards passando a parte 1 para você poder entender. E no episódio anterior a gente falou sobre as 4 primeiras trombetas. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 3 últimas trombetas, ou seja, os 3 últimos ais. É um assunto muito importante, então fica até o final desse vídeo que você vai gostar muito. E antes de começarmos o vídeo, como de costume, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, chama muito like, porque isso me ajuda muito. E também nos segue nas redes sociais, é o @BíbliaRevelada_, vai estar passando aqui na tela em algum lugar. Então, sem enrolação, roda a vinheta. Antes de irmos realmente para a quinta trombeta, que a gente no último vídeo parou na quarta, eu quero convidar vocês a abrirmos a Bíblia em Apocalipse 8, verso 13, para poder a gente dar uma introduzida antes de entrar nessa quinta trombeta. Apocalipse 8, verso 13 diz assim: Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Como a gente viu nesses versos, as 3 últimas trombetas são muito especiais, também como eu falei no último vídeo. É a última oportunidade de salvação que os seres humanos têm antes de chegarem ao período das pragas, onde a porta da graça vai se fechar completamente. E como eu falei também no último vídeo, os 7 selos e as 7 trombetas estão divididos em 2 grupos. O grupo com 4 selos e trombetas e o grupo com 3 selos e 3 trombetas. Principalmente essas 3 últimas trombetas não são simples de serem interpretadas. Até hoje tem uma discussão do que seria e do que não seria. E como eu falei no outro vídeo, tudo que eu falar aqui não é a verdade final, ponto final sobre o assunto, a verdade absoluta. Não. Ainda existem estudos e várias pessoas pesquisam porque essas coisas ainda são muito incertas, mas a gente tem pelo menos uma visão básica dessas 7 trombetas e também principalmente dessas 3 últimas trombetas. E agora vamos para a quinta trombeta, que é o primeiro ai, está lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 1 e verso 2, que diz o seguinte: O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Bom, para muitos estudiosos, a quinta trombeta ela apresenta o surgimento e o progresso do islamismo na Arábia a partir do século VII. Só dando um parênteses aqui. Eu não estou falando que essa religião ou que povo eles são errados porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Não, eu só estou relatando fatos históricos aqui que estão descritos aqui na Bíblia como a gente está interpretando. Então não entendam isso como uma afronta, mas sim que eu estou relatando fatos históricos que realmente aconteceram. A Arábia, a partir do surgimento do islamismo, como eu falei, ela foi chamada de Poço do Abismo, por causa de seus desertos e áreas vazias. Uma coisa muito importante também para poder a gente entender essa quinta trombeta é que Maomé era um profeta muito importante dessa religião e que entregou o Alcorão para eles. Eu não sei se você sabe, mas o Alcorão quer dizer uma recitação. E Maomé é o mais importante profeta que eles têm lá, porque principalmente entregou o Alcorão e porque foi o último profeta. E para alguns estudiosos, ele seria essa estrela caída. Após sua morte em 632, os árabes eles foram comparados a espessas nuvens de gafanhotos invadindo o mundo na tentativa de disseminar o islamismo. Então agora vamos para um período de tormento. Eu convido vocês a ler Apocalipse 9, o verso 5 e o verso 10, que diz o seguinte: Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Verso 10 agora. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormentos aos homens durante 5 meses. Mais uma vez eu vou pedir para você,
Se você não assistiu os primeiros vídeos, vai estar passando novamente aqui nos cards para você assistir, porque a gente vai retomar um termo que eu falei no primeiro vídeo, que são os dias e anos proféticos. O que é isso? Eles não são, os dias que a gente tem e os anos não são, alguns textos da Bíblia, a mesma coisa. Na maioria das vezes eles são ainda maiores em extensão de tempo. E nesse daqui ele está falando de 5 meses, que em profecia equivalem a 150 anos para a gente. 5 meses na profecia e 150 para a gente. Como é que eu cheguei a essa conta? Se você multiplicar 30 dias do calendário judeu, porque a gente no nosso calendário a gente tem até dia 29, 28 em um mês, ou até 31, mas no calendário judeu eles tinham somente 30 dias em todos os 12 meses do ano. Então, fazendo essa multiplicação de 30 dias vezes 5 meses, vão dar 150 dias proféticos que a gente converte para anos literais. E quando é que se cumpriu essa profecia? A gente considera que foi de 27 de julho de 1299, quando Otman, fundador do Império Otomano, invadiu pela primeira vez o território de Nicomédia, até 27 de julho de 1449, quando Constantino, o último imperador grego, ele chega ao trono com a permissão do sultão do Império Otomano. Agora nós vamos para a sexta trombeta, o segundo ai. Agora nós vamos ler Apocalipse 9, do verso 13 até o verso 15, que diz o seguinte: O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Bom, alguns estudiosos pensam que esses 4 anjos seriam os 4 sultanatos principais: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, que compreendiam o Império Otomano e estavam situados na região do Eufrates. Estes mesmos eles deveriam ser soltos por 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, como a gente viu aqui no verso 15. Somando tudo isso e calculando, multiplicando, esse tempo equivale a mais ou menos 391 anos e 15 dias. E quando foi que esse tempo se cumpriu? Ele se cumpre a partir de 27 de julho de 1449, que foi a última data que a gente viu, quando Constantino reconheceu a supremacia turco-otomana ao submeter sua eleição ao consentimento do sultão, até 11 de agosto de 1840, quando é abatido o poderio otomano. Agora vamos fazer uma pausa, mais ou menos um parêntese. Assim como o capítulo 6, o 7 e o 8, que a gente viu nos 2 últimos vídeos, se você ainda não viu, vai estar passando aqui nos cards para você ver, que fala sobre os 7 selos, ele dá uma pausa ali para explicar quem serão aqueles que suportarão o dia da ira deles. Aí esse dia da ira deles está em Apocalipse 6. Aí no capítulo 7 ele vai explicar o porquê quem são essas pessoas que vão suportar, que são os 144 mil selados, que foi o penúltimo vídeo que a gente teve aqui no canal. Então, no capítulo 8, até mais ou menos o verso 5, ele vai e retoma o 7º selo. Assim também acontece aqui nas 7 trombetas. A gente vê que começa no verso 6 do capítulo 8, vai no capítulo 9, aí ele pula e fala sobre o anjo e o livrinho que João teve ali a visão, que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí ele vai para o capítulo 11, o verso 15 ainda. E essa pausa ela não é à toa, ela tem um objetivo. E a gente vai entender no próximo vídeo o que está escrito lá no capítulo 10 sobre o anjo e o livrinho. Mas por enquanto a gente vai agora pular para o capítulo 11, o verso 15, para irmos para a última trombeta, o terceiro ai. Agora nós vamos ler lá em Apocalipse 11, o verso 15, que diz o seguinte: O 7º anjo tocou a sua trombeta e ouviu fortes vozes nos céus que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o que essa trombeta está falando aqui? O toque dessa última trombeta, ela representa a própria volta de Jesus. Ou seja, a gente está no final do toque da sexta trombeta e a gente está indo para o sétimo, porque
os sinais só apontam cada dia mais. Tanta coisa já vem ocorrendo de lá de trás até agora. E tudo isso só mostra que Jesus está muito perto de voltar. E será que você vai estar preparado quando essa trombeta for tocada? E não sei se vocês lembram que no primeiro vídeo eu falei que as trombetas, elas também significavam festas religiosas, e quando Jesus voltar ele vai chegar ao som de trombetas, é mais um sinal de que Jesus vai estar voltando com poder e grande glória para finalmente vir buscar o que é seu, o seu povo. E agora, para finalizarmos, nós vamos prestar atenção em um detalhe muito interessante que está aqui em Apocalipse 11, o verso 16 e o verso 17, que diz o seguinte: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 1 e o verso 8, que diz o seguinte: Apocalipse capítulo 1, verso 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E por último nós vamos ler Apocalipse 4, verso 8, que diz o seguinte: cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando os anciãos eles estão lá na presença de Deus naquela visão, em Apocalipse capítulo 1, verso 8, eles falam: aquele que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse 4, verso 8, eles falam: aquele que era, que é e que há de vir. Mas um detalhe muito interessante é que em Apocalipse 11, eles não falam aquele que há de vir, porque Jesus já voltou. Isso é mais um sinal de que a sétima trombeta vai ser tão maravilhosa, ela vai ser a própria volta de Jesus, onde finalmente Jesus vai voltar. Essa vinda que Apocalipse 1, verso 8 e Apocalipse 4, verso 8 falam, ela se tornou real, ela não vai ser mais no futuro, ela é real aqui, agora. E finalmente Jesus veio reivindicar o que era seu, que lá no sangue, na cruz, ele padeceu por nós, pelos nossos pecados, e ele vai refazer tudo novo de novo. E agora uma pergunta muito importante: qual será a sua condição quando esse dia chegar? Pense nisso, porque muitas vezes a gente cuida das coisas da vida, vai para lá, corre para cá, vai para cima, vai para baixo e se esquece de Deus. A gente fica tão preocupado em coisas que vão passar, em coisas terrenas, que a gente se esquece que a gente tem um Deus no alto que é muito maior e muito melhor do que tudo isso. Pense nisso. Pense se você está dando o tempo certo, um momento de bom agrado para Deus, em que você se conecta com Ele, porque o tempo está muito próximo, o relógio já está batendo quase meia-noite e ele já está muito pertinho de voltar. Os eventos já estão aí acontecendo, cada um em cima do outro, todos que estavam previstos estão acontecendo. Será que a gente ainda vai continuar dormindo, ainda vai continuar frio, assim como a última igreja das 7 igrejas que a gente estudou? Pense nisso, porque cada vez tudo que mostra no mundo, todas as coisas, desde a natureza até a política, tudo nos mostra de que Ele está às portas. Será que você está preparado para esse dia? Pense nisso. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like, compartilha com os teus amigos se esse conteúdo te edificou de alguma forma. E também nos segue lá nas redes sociais, @BíbliaRevelada_. E se você assistiu até aqui, desde o outro vídeo até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo: a volta de Jesus é real. Repetindo, a volta de Jesus é real, que eu vou estar curtindo todos os comentários que aparecerem aqui pra mim. Um beijo, que Deus abençoe muito vocês e se preparem para esse dia, porque o Rei muito, mas muito em breve vem. Beijo. Tchau!